Meninas, Então, bom dia. Hoje é dia 28 de abril e vamos continuar a leitura do nosso livro Observações Esotéricas de Relações Kármicas. Nós estamos no volume um e da última vez nós lemos algumas páginas que disse o seguinte. Então, ele está trazendo quais são as leis do destino, do karma, e para isso precisa de uma compreensão maior. E, e aí ele está falando do reino mineral, que é um reino destituído de vida, que isso também faz parte do nosso corpo, essa falta de vida quando a gente morre. E aí chega, nós nos transformamos então em pó depois da morte. Mas ele diz também que o reino mineral, que é esse que é o endurecido, né? Que a gente já estudou tantas vezes em tantos outros livros, ele se transforma ao longo do tempo, né? Diferentemente do ser humano, que quando entra nesse lugar da morte, ele se putrefaz, vira pó. E daí ele fala do reino vegetal, que também é uma esfera dotada das leis físicas e químicas, mas tem algo mais. E esse algo mais, essa força vem das amplidões cósmicas, como ele fala, né? De um mundo etérico, que quando nós morremos, nós também, o nosso corpo etérico, ele se expande, né? E fica neste lugar do reino vegetal, onde existem essas forças etéricas que trabalham no crescimento do vegetal. E daí ele está falando agora do reino animal, que possui as forças, que possui esses processos físicos, químicos e também esse processo de vida que tem o vegetal, assim como como o ser humano, né? Mas tem algo mais, que é o movimento e a sensação. E isso, ele diz que só pode ser explicado pela embriogênese, né? Pela uma desorganização daquilo que é organizado e tem uma tendência à cristalização. Aí sim a gente pode começar a entender o que significa, provavelmente o que ele vai falar é o corpo astral, né? Então foi isso que a gente leu nessas páginas. Vocês querem colocar mais alguma coisa em relação a isso? Senão a gente pode continuar lendo. Nós estamos na página 26, no segundo parágrafo. Mas talvez a gente possa pegar o primeiro, né, Cris? Dessa página 26. Sim, sempre é bom. Né? Então, e por que mesmo assim ele se transforma em um boi? Ele está falando, né? Da, do ovo fecundado. Porque o universo todo atua sobre esse ovo fecundado dentro do organismo materno, justamente por ter se tornado indeterminado, por ter se transformado em caos. O universo todo pode atuar sobre ele. A fecundação não tem outra meta no universo senão levar a matéria de volta ao caos, ao estado de indefinição, de indeterminação, de modo que nada mais possa atuar além do cosmos. Examinando então a mãe, não encontraremos as causas nela, porque antes estava questionando, que a ciência moderna explica tudo pela hereditariedade. Lembram disso, né? Então, examinando então a mãe, não encontraremos as causas nela. Olhando para o éter, tampouco encontramos as causas na simultaneidade. Se quisermos encontrar as causas daquilo que germina como disposição de um ser capaz de mover-se
e de ter sensações, temos de retroceder até um tempo anterior à origem do animal. Temos de retroceder a um tempo que antecede o início da vida. Isso significa que o mundo causal da faculdade de ter sensações e movimentos não reside na simultaneidade, mas se encontra anterior à origem desse ser. O curioso é que, ao contemplar uma planta, eu devo procurar o que é simultâneo, e então eu encontro a causa, se bem que num universo distante. Se, no entanto, eu quiser encontrar a causa daquilo que se torna o animal capaz de se mover ou ter sensações, não posso ir ao âmbito da simultaneidade, mas devo me dirigir ao âmbito que antecede a vida. Em outras palavras, a constelação estelar precisa ter mudado, deve ser outra. A constelação de estrelas no universo, que apresenta a simultaneidade com o animal, não exerce influência no aspecto realmente animal. Essa influência é devido à constelação estelar que precede a vida. Bom dia, Mara. Bom dia. Bem-vinda. Obrigada. Nós estamos na página 26 do livro. Último parágrafo. Contemplemos agora o ser humano, depois de ele atravessar o portal da morte. Quando o ser humano tiver transposto o portal da morte, quando ele tiver deixado para trás seu corpo etérico, que vai para a região das amplidões cósmicas de onde provém as forças de crescimento dos vegetais, as forças etéricas, o ser humano precisa retroceder até o seu nascimento, como já lhes expus em outra ocasião. Então, ele experimenta em seu corpo astral tudo pelo que passou no decorrer de sua vida, desde o nascimento até a morte, no sentido inverso, de trás para diante. Em outras palavras, depois da morte, o ser humano não precisa entrar com seu corpo astral na esfera da simultaneidade, mas deve retroceder até o período pré-natal. Ele tem de chegar até a região de onde provêm as forças que propiciam aos animais a capacidade de ter sensações e capacidade motora. Essas não se originam no mundo espacial, nem das constelações estelares simultâneas, mas nas constelações precedentes. Portanto, quando consideramos o reino animal, ver esquema da página 32, vamos lá ver? Ah, tem um esqueminha aqui que fala, tá? Portanto, quando consideramos o reino animal, não podemos falar da simultaneidade das causas nos planos físico e suprafísico, mas temos de falar de causas suprafísicas passadas, relacionadas com efeitos atuais no plano físico. Temos então para o reino animal causas suprafísicas passadas relacionadas com efeitos atuais. Tudo bem? Mais ou menos, né? Só para ver se é o que eu me veio aqui. Causas suprafísicas, então é algo que está acima, né, do físico. Então é algo que está acima do físico, mas cujo efeito é hoje no físico. É. É Por isso, né? quê? Por que que ele está falando isso? Ele está falando do astral, né? Dos astros, de coisas que nós trazemos para esta vida, né? Pelo menos é isso que eu estou entendendo. Para esta vida atual. O suprassensível que traz para o atual. Vamos ver mais um pouco. É isso, e que depois da morte a gente vai lidar com essas sensações desde o do último momento da minha vida aqui até o nascimento, né? É Sim, nesse sentido, né, que tu tá. sim.
E mais uma vez, defrontamo-nos com o conceito de tempo. Se me permitem expressá-lo de maneira trivial, temos de passear no tempo. Se quisermos encontrar as causas de algo que esteja ocorrendo no mundo físico, passeamos no mundo físico. Não há necessidade de sairmos do mundo físico. Se quisermos encontrar a causa de algo que tem seu efeito no reino vegetal vivo, temos de ir bem longe. Temos de explorar o mundo etérico e somente onde se encontra o limite do mundo etérico, onde, na linguagem dos contos de fadas, o mundo está vedado por tapumes, encontraremos as causas do crescimento vegetal. No entanto, podemos passear por ali o quanto quisermos. Lá não encontraremos as causas da capacidade de ter sensações nem da capacidade de movimentação. Para tanto, temos de começar a passear no tempo. Temos de retroceder no tempo. Temos de deixar o espaço para trás e entrar no tempo. Os senhores veem que, no que se refere a essas causas, podemos colocar lado a lado o corpo físico humano em seu estado sem vida e a natureza destituída de vida. O corpo etérico humano, quanto ao seu estado vital e a sua saída até as amplidões etéricas depois da morte, e a vida etérica das plantas, que também chega das amplidões etéricas. No entanto, proveniente de constelações simultâneas do plano suprafísico, supraterrestre. E podemos relacionar a organização astral humana com o que há lá fora no mundo animal. Ele está falando de outra forma tudo aquilo que a gente já sabe, né? Sobre corpo físico, corpo etérico e corpo astral. Tudo bem? Passamos, portanto, do reino mineral ao vegetal ao reino animal e ascendemos ao verdadeiro reino humano. Os senhores dirão que isso já foi sempre considerado. Sim, mas não completamente. Primeiro consideramos o reino humano no sentido de o ser humano ter um corpo físico. Depois, no sentido dele ter um corpo etérico. Depois, no sentido dele ter um corpo astral. Imaginem apenas se o ser humano tivesse somente um corpo físico, ele seria um cristal. Bastante complicado, mas não passaria de um cristal. Se além disso o ser humano ainda tivesse seu corpo etérico, ele talvez fosse uma planta muito bonita, mas não passaria de um vegetal. Se acrescido aos precedentes ele ainda tivesse um corpo astral, ele andaria sobre quatro patas, talvez tivesse chifres ou algo parecido. Enfim, ele seria um animal. Mas o ser humano não é isso. A conformação que ele tem como entidade, por ter a postura ereta, essa configuração lhe é própria por ter ao lado das organizações física, etérica e astral, uma organização do eu. Somente podemos falar de ser humano, de reino humano, considerando essa entidade que, além das outras organizações, ainda tem a organização do eu. Contemplemos mais uma Ô, vez. oi, Eliana, eu acho bem importante essa última afirmação, né? Porque é aí que é a grande distinção, vamos dizer assim, da antroposofia, talvez de todas as outras sofias, né, sobre o ser humano, porque o Steiner, ele considera o ser humano um reino, e não uma descendência, né, ou uma, vamos dizer assim, oriundo evolucionista, ele não é um evolucionista. Sim, Daquilo que eu entendo, né? É assim sim, que vocês entendem também? sim. É, Ele né? considera o ser humano um reino que possui esses quatro membros, né? Isso, O corpo físico, que está ligado ao reino material, o corpo etérico ao vegetal e o corpo astral ao animal. E é, faz parte do reino humano porque ele tem essa postura esse ereta, ele eu. consegue andar, falar e pensar, E é por conta desse eu, né? por conta Desse. desse eu que organiza tudo isso, Isso. né? Tudo bem até aqui?
Então, aqui no último parágrafo, né, da 28, contemplemos mais uma vez o que já observamos. Se quisermos procurar as causas do que é físico, podemos permanecer no plano físico. É aqui, né, que eu tô? Se devemos procurar as causas do aspecto vegetativo, temos que de nos dirigir para as amplidões do mundo etérico, mas ainda podemos permanecer no espaço. Esse espaço, porém, torna-se um tanto hipotético, pois é até preciso recorrer a conceitos de contos de fadas, como o mundo está vedado por tapumes. Mesmo assim, a situação é tal que até mesmo pessoas que pensam no mesmo sentido da pesquisa científica atual já estão chegando à conclusão de que se pode falar realmente de algo como o mundo está vedado por tapumes. Trata-se, obviamente, de uma expressão trivial, grosseira. Basta lembrar apenas como as pessoas pensam de maneira infantil. Lá está o Sol, que envia seus raios para longe, cada vez mais longe. É verdade que eles ficam cada vez mais fracos, mais fracos. A luz vai embora, se esvai, cada vez mais longe, até o infinito. Àqueles que acompanham as palestras há vários anos, eu já disse muitas vezes que é um absurdo imaginar que a luz se propaga até o infinito. Eu sempre afirmei que a propagação da luz está sujeita à elasticidade. Quando se tem uma bola de borracha e se exerce uma pressão sobre ela, só se consegue apertar até um determinado ponto, e então ela volta para a posição inicial. Ou seja, a elasticidade, a pressão, chega a um limite, depois volta. Ora, afirmei que em relação à luz se dá o mesmo. Ela não se propaga até o infinito, mas volta quando atinge um determinado limite. Ora, o físico inglês Oliver Lodge, ele é um físico e escritor inglês. Ele escreveu O Éter Cósmico no começo do século XX. Ele morreu. Então, ora, o físico inglês Oliver Lodge também defendeu que a luz não se propaga até o infinito, mas alcança somente um determinado limite e depois volta. Portanto, a ciência física já defende o que é dito pela ciência espiritual, assim como no futuro ela vai admitir em todos os detalhes o que a ciência espiritual afirma. A neurociência já está provando alguma coisa, né? Portanto, quando se leva o pensar suficientemente longe para fora, é preciso trazê-lo de volta. E se pode dizer que lá fora não é possível simplesmente admitir o espaço infinito, que é uma fantasia, além do mais, uma fantasia que não se consegue captar. Talvez alguns dos senhores se lembrem que no último capítulo da descrição da minha biografia, publicado na semana passada, contém um fato que me causou uma impressão particularmente importante. Trata-se do seguinte: ao ouvir algo sobre a geometria sintética mais moderna, a geometria me levou a considerar que não se deve imaginar que uma reta se propague até o infinito e nunca termine, mas que a reta que se propaga em uma direção realmente volta pelo outro lado. A geometria expressa-o da seguinte forma: a síntese, o ponto infinitamente afastado à direita é o mesmo ponto infinitamente afastado à esquerda. Isso pode ser calculado. Não se trata de uma mera analogia, como se tivéssemos uma circunferência, e partindo de um ponto se volta pelo outro lado, e que se o semicírculo fosse infinito, ele seria uma reta. Não é assim. Isso seria uma analogia, e alguém que consegue pensar com precisão não lhe daria atenção. O que me impressionou tanto não foi essa analogia trivial,
mas a possibilidade de comprovação por meio de cálculos que o ponto infinitamente distante à esquerda é o mesmo que aquele situado no infinito do lado direito. Então, alguém que começa a andar aqui, sempre seguindo a linha, não caminha para o infinito. Porém, decorrido o tempo correto, ele nos vem ao encontro pelo outro lado. Para o pensar físico, isso parece grotesco. No instante em que se deixa de lado o pensar físico, isso é uma realidade, pois o universo não é infinito. Da maneira como ele se apresenta como mundo físico, ele é limitado. Portanto, pode-se dizer, quando falamos do vegetal e daquilo que no ser humano é etérico, atinge-se o limite do plano etérico. No entanto, quando se quer explicar as características do animal e as qualidades astrais do ser humano, temos de transcender tudo o que existe no espaço. Então, temos de passear no tempo, temos de transpor a simultaneidade. É necessário, portanto, prosseguir no tempo. Ai, ai, ai. Continuamos mais um pouco. Esse Agora, Steiner é muito doido. Ele que me Jesus, perdoe. Eliana, Jesus, agora eu tô mais perdida que segue em tiroteio aqui. É você e Tá? tudo finito? você e todas nós, porque assim, o que eu estou entendendo é que tem esse mundo etérico que faz parte dessa amplidão cósmica que é muito difícil de atingir, mas existe essa amplidão astral, como se fosse não sei se a gente pode dizer isso está sendo gravado, a gente precisa tomar muito cuidado, né? Mas assim, mas é como se tivesse um mundo astral agora. E esse mundo astral tem a ver com aquilo que a gente já estudou tantas vezes com os planetas, né? Com os astros, com os astros, né? Tem a ver com os astros. E aí, então ele fala, né? Por isso eu consigo entender agora quando ele fala que o temperamento é muito difícil da gente modificar, né? Que a gente tem que educar, porque o temperamento ele está baseado no mundo etérico, no corpo etérico, né? Então por isso que ele diz assim, o temperamento ele é visceral. Se a gente faz essas analogias com o dia a dia, acho que fica um pouco mais fácil, né? Então, é muito mais fácil mudar as nossas qualidades anímicas que estão relacionadas ao corpo astral e aos astros, do que nós modificarmos o temperamento, que ele diz que é muito longe, né? Que que é muito longe. Então, vamos mais um pouco para ver se a gente entende um pouco mais. Estou nesse parágrafo, né? Agora chegamos no âmbito humano. Vejam quando se penetra na esfera do tempo, na verdade, já se está transcendendo duplamente o plano físico. Para entender o animal é preciso prosseguir na esfera temporal. Contudo, não se deve continuar pensando desse modo de maneira abstrata, mas de forma bem concreta. Prestem atenção de como se prossegue concretamente. De maneira genérica, as pessoas pensam que se o Sol irradia luz, essa se propaga infinitamente. Oliver Lodge mostra, todavia, que atualmente já se está abandonando esse modo de pensar, pois se sabe que a luz chega a um ponto terminal e então retorna. De todos os lados, o Sol recebe sua luz de volta, mesmo que sob outra forma, de forma transformada. Mas ele a recebe de volta. Apliquemos agora esse modo de pensar àquilo que acabamos de examinar. Primeiro, estamos colocados no espaço. O espaço
terrestre permanece no interior e nós nos deslocamos para o espaço cósmico. Isso ainda não é suficiente e deslocamo-nos para o tempo. Agora alguém poderia dizer: pois bem, então continuamos caminhando e nos afastamos cada vez mais. Não, agora retornamos. Temos de prosseguir nesse modo de pensar. Nós voltamos. Voltamos novamente, assim como se, continuando a seguir no espaço, chegássemos a uma fronteira e depois retornássemos. Também retornamos nessa situação temporal. Isto quer dizer que, quando tivermos procurado as causas suprassensíveis passadas das amplidões do tempo, teremos de voltar no plano físico. Entende a lógica que ele está dando aqui? É suprafísicas, não suprassensíveis. Hã? É, Suprafísica. Ah, e procurar. Sim, vou repetir, então. Isso quer dizer que, quando tivermos procurado as causas suprafísicas passadas nas amplidões do tempo, teremos de voltar ao plano físico. Entende a lógica dele? Ele está falando do pós-morte, né? Ele está falando do processo pós-morte. Então, o que que acontece? O corpo se desfaz. O corpo etérico vai para as amplidões do universo, como ele diz, para as amplidões cósmicas, no mundo etérico, no mundo onde existe vida, aonde tem o crescimento vegetal, onde existem as forças do crescimento vegetal. Nós vamos para esse lugar. Então, nosso corpo etérico vai se dilatando, né? E ele vai para esse mundo etérico. Daí existe um mundo astral, que é onde existe a formação desse reino animal, né? Onde existe movimento, onde existem as sensações, e que isso tem a ver com os astros. Então, é esse caminho que a gente vai, mas chega num limite e você começa a voltar. Não é que você vai. Não, vai e volta, segundo o raciocínio dele. Que também não é fácil para eu chegar lá, mas assim, volta até o ponto que a gente vai descer para a Terra outra vez. Então, esse é o caminho. E daí, provavelmente, ele vai falar aqui nas outras páginas, né? O quanto que a gente vai fazendo esse refinamento, né? Essa purificação para depois voltar uma outra individualidade com uma outra roupagem necessária para o caminho aqui na Terra. A Ana colocou uma Ah, não vi. observação. Um século depois de Steiner, os físicos estão desconfiando, entre aspas, que existe uma barreira, pois, por observação, a luz volta, e se não tivesse barreira, seguiria infinitamente. Sim, é. Então é isso que o Steiner falou lá, né? Então não é algo infinito. Você vai até um ponto nessa reta, vai no tempo e no espaço, a gente poderia dizer, né? Vai até um ponto nesse tempo e no espaço e vai voltando. É uma imagem um pouco bem assim diferente daquilo, né? É uma maneira de colocar diferente daquilo que a gente vinha olhando, né? eu não sei se faz sentido, mas aqui, quando a gente pensa que ele está falando em relação a nós também, da mesma maneira, né? Tá me ouvindo? Tô, Ele, pode ele, falar. ele está falando de um nós que é esse eu, né? É, Quando, né? Então, isso quer dizer que quando tivermos procurados as causas suprafísicas passadas nas amplidões do tempo, teremos de voltar ao plano físico. Ele faz sim, essa comparação com o Sol, né? sim, sim. Fala, Lívia. Uma dúvida. Nessa amplidão astral,
Então, essa viagem assim que acontece, né, até retornar, ela se limita, vamos dizer assim, a essa galáxia? Então, eu, eu, eu não sei te responder. Não vou responder nada. O que vocês acham? Eu acho, quando ele está falando do plano astral, está falando dos astros, né? Os planetas, eles são errantes, né? Antigamente, os sábios falavam que eles, os antigos astrólogos, que eles eram corpos errantes. Então, eles se movimentam no espaço e eles têm um ciclo. E a partir do Sol, eles fazem todo, cada um no seu tempo, e eles retornam sempre ao ponto da onde eles começaram, né? Se a gente for olhar para uma vida de uma pessoa, enfim, de um evento. Daí eu fico pensando assim, né, que de repente isso está relacionado a nós, ao nosso sistema solar, e que Sim. existem outros sistemas e que existe muito mais coisa que a gente não consegue nem entender o que é isso, imagina pensar o que, que tem além, né? Não sei se É, faz sentido, né? acho que É, faz. eu A Ana, pensei, é, é, quem está vai a, falando? oi, é a Nina, deixa eu abrir de novo. Então, o corpo astral, ele vai até as 12 constelações, aquele cinturão, assim, aquela, porque, enfim, ele vai até lá, né? Porque os nossos órgãos, eles estão ali, né? A gente faz esse giro no ano, não faz? Faz. Mas os nossos órgãos, eles são formados pelos astros. Pelas constelações. Os nossos, Constelação do leão tem a ver com o nosso coração. não, o nosso, aquilo que eu entendo, Porque os essas 12 nossos constelações órgãos, os vão nossos, para. os nossos órgãos são formados pelos astros. E a nossa forma física pela constelação do zodíaco. Então, os rins têm a ver com Mercúrio, por exemplo. O fígado vai ter a ver com a formação, Júpiter, que interfere na formação do fígado. Saturno no o baço. E cada um tem um metal correspondente. Agora, as constelações zodiacais, elas vão formar o nosso corpo. Então, Áries tem a ver com a cabeça, Touro tem a ver com a laringe, Gêmeos vai ter a ver com aquilo que é simétrico, duplo. Pelo menos é assim que eu entendo. Não, sim, é isso mesmo. Uhum. Mas as 12 constelações, elas depois vão para sete, né? São 12, depois são sete planetas, né? Incluindo o Sol. Sim. Porque o que estava nessas 12 constelações são. As hierarquias estavam nessas constelações, né? Quando elas vêm para o projeto nosso. Como é, Nina? Eu não entendi o que você falou. É que eu estava As, no chat. as, no- Desculpa. as, as 9 hierarquias que, que trabalharam no nosso, que trabalham ainda em nós, né? Os serafins, os querubins, a primeira hierarquia, eles estavam nas constelações. E eles vieram para para Saturno, né? Não sei se você chegou a ver isso, mas tudo bem. Acho que eu estou indo num lugar que não é aí. Vamos Tá, voltar. vou ler mais um pouquinho. E tem alguém falando alguma coisa no chat? Uma coisa que eu lembrei, que pode ser às 12, quando fala que a gente vai e volta, talvez a meia-noite cósmica seja o momento que a gente retorne, né? Sim, acho que ele vai chegar lá, né? Acho que ele vai chegar lá.
todo esse processo desse caminhar dessa alma, depois que se libera do corpo etérico, essa alma e esse eu, qual é o caminho que vai fazer e depois como vai voltar. Acho que eles vão falar, ele vai falar sobre isso. Não sei porque eu não li esse livro ainda. Esse livro, Olívia, a Lívia perguntou, né, aonde pode se aprofundar. Um livro que eu me lembro, eu fui tentar buscar ali para ver a capa, eu acho que é As Forças Zodiacais da Gudrun, acho que é esse o nome. sim, sim, esse aqui, Esse ó, é um que eu me lembro que. Isso, é esse o nome mesmo, As Forças Zodiacais. tá? Obrigada, Ah, gente. Eu fiquei agora, agora, Ana, fala, Lívia, desculpa, desculpa, pode falar, pode falar. é que veio essa associação com a meia-noite, né? E aí eu fiquei assim, mas então não é uma decisão se vai retornar, né? Então, até Porque onde eu estudei é uma decisão. você vai até esse ponto e retorna, É, mas é uma decisão. até onde eu estudei é uma decisão. Agora vamos ver o que ele vai trazer aqui. Porque assim, a Uhum. gente, na verdade, o Steiner, ele não fecha nada, na verdade, né? Ele traz essa maneira de olhar de uma forma viva. Então, quando a gente coloca nas caixinhas, a gente está fechando e a gente precisa, às vezes, colocar na caixinha para poder entender um pouco mais, né? Mas eu imagino que não é assim o corpo, o mundo etérico, o mundo astral, não deve ser assim, né? É algo que está tudo junto e misturado. E uma coisa, Lívia, que me vem assim com a tua fala é assim, ó, quer dizer, tem esse limite, eu vou, né, vai e volta, mas não necessariamente eu reencarne, porque aí tem a decisão, né, que é uma, quanto tempo leva? Se não me falha a memória, o Steiner fala que acho que é no mínimo 100 anos, né, meninas? E Não é aí mais, é mais, né? mais E diverge é, muito das outras linhas, né, de, vamos dizer assim, por exemplo, o espiritismo, é sim. quase que... Mas daí o que que é 100 anos, né? Ou mais do que isso? Para mim é contado no calendário, né? Mas será que é assim? Não sei eu. Exatamente. A Ana escreveu no chat: o etérico está contido dentro do sistema solar, tanto que em cada planeta ele é usado como constituinte dos corpos ali presentes. Também é chamado de fluido cósmico universal. Isso é uma outra terminologia que não é dentro da antroposofia, né, Ana? É. Então, isso não é um termo da antroposofia, pelo que eu entendi. Muito bem. Então, nós temos tempo, Cris? Temos. Então, a gente está aqui. Isso quer dizer que quando tivermos procurado as causas suprafísicas passadas nas amplidões do tempo, teremos de voltar ao plano físico. Mas o que isso significa? Vamos ver agora se ele responde a Lívia. Isso significa que temos de voltar novamente do tempo, que do tempo temos de voltar à Terra. Se quisermos procurar as causas referentes ao ser humano, temos de procurá-las novamente na Terra. Mas nós tínhamos retrocedido no tempo. Então, quando voltamos novamente à Terra, depois de retroceder no tempo, chegamos obviamente a uma vida humana anterior. Penetramos numa vida humana anterior. No caso do animal, simplesmente prosseguimos. Ele se dissolve em relação ao tempo da mesma maneira como o nosso corpo etérico se dissolve até alcançarmos a fronteira. Mas o ser humano não se dissolve naquele ponto. Voltamos novamente à Terra, até sua vida terrena anterior. Portanto, podemos afirmar o seguinte em relação ao ser humano: causas físicas passadas relacionam-se com efeitos atuais no plano físico. Reino mineral: simultaneidade das causas no plano físico. Reino vegetal:
simultaneidade das causas nos planos físico e suprafísico. Reino animal. Causas suprafísicas passadas, causas suprafísicas passadas relacionadas a efeitos atuais. Reino humano, causas físicas passadas relacionadas a efeitos atuais no plano físico. Lembram disso, né? Quando a gente volta, a gente pega a nossa mochilinha. É isso que ele está falando aqui do reino animal. Causas suprafísicas passadas relacionadas a efeitos atuais, né? Os senhores puderam notar que hoje foi necessário, como preparação, fazer um grande esforço para identificar-se com abstrações. Mas isso foi necessário, meus queridos amigos. Foi necessário porque eu queria lhes mostrar que também existe uma lógica nos âmbitos que devem ser considerados espirituais. Só que essa lógica não está em conformidade com a lógica grosseira, derivada meramente das manifestações físicas, e na qual, em geral, as pessoas acreditam pura e simplesmente. Procedendo de maneira puramente lógica na investigação da sequência de causas, chega-se às vidas passadas, mediante o simples curso dos pensamentos. É preciso chamar a atenção para o fato de o próprio pensamento ter de transformar-se, quando se quer entender o âmbito espiritual. De modo geral, as pessoas acham que não se pode compreender o que se manifesta do mundo espiritual. É possível compreendê-lo, mas para tanto é preciso ampliar a lógica. Quando se quer entender uma peça musical ou outra obra de arte qualquer, também é necessário ter as condições que vão ao encontro do que se quer entender. Quando não se tem essas condições, não se compreende nada. A música passa como um ruído, ou se enxerga somente uma elaboração incompreensível numa obra de arte qualquer. Do mesmo modo, é preciso ir ao encontro do que é transmitido sobre o mundo espiritual com um pensamento adequado ao mundo espiritual. Isso já se verifica com o mero pensar lógico. De fato, quando se investiga a multiplicidade de causas, chega-se a entender também as vidas terrenas passadas, numa sequência lógica. Os exercícios lá do conhecimento dos mundos superiores, a cartilha. Sim, sim. Resta-nos ainda a grande questão que se coloca quando observamos o cadáver. Ele ficou destituído de vida. A natureza sem vida lá fora apresenta-se com suas formas de cristais, nas mais distintas formas. A grande questão que se nos apresenta é: qual é a relação existente entre a natureza sem vida e o cadáver do ser humano? Talvez os senhores consigam notar, meus queridos amigos, que algo que pode ajudar a encontrar um sentido que vai em direção a uma resposta a essa pergunta é os senhores começarem a investigação na segunda etapa. Então os senhores dirão: quando contemplo o reino vegetal em meu derredor, esse traz em si as forças provenientes das amplidões do universo etérico, ao qual o meu corpo etérico retorna. Lá fora, nas amplidões etéricas, encontra-se o que motiva a origem das plantas. Encontra-se aquilo para onde vai meu corpo etérico quando ele cessa de servir a minha vida. Eu vou para o local de onde brota a vida vegetal das amplidões etéricas. Eu vou para o local significa que eu tenho afinidade, parentesco com isso. Sim, eu até posso afirmar que lá em cima existe algo, que meu corpo etérico vai para lá, e o reino vegetal verdejante, em brotamento, em germinação, vem de lá. Existe uma diferença, porém, pois entrego o meu corpo etérico, as plantas recebem o éter
para crescerem. Elas recebem o éter para viver. Eu entrego o corpo etérico depois da morte. Eu o entrego como algo que restou. As plantas recebem esse corpo etérico como algo que lhes dá vida. Elas se originam do que atinjo com o meu fim. O início dos vegetais articula-se com o fim do corpo etérico humano. Isso sugere esta pergunta: será que, em relação ao mineral, aos cristais configurados de maneira tão diversa, não se poderia perguntar se isso não poderia ser um início em relação ao que resta de mim como cadáver físico? Será que talvez não ocorra uma articulação entre o começo e o fim? Meus queridos amigos, queremos encerrar hoje com essa pergunta e amanhã começar a tratar minuciosamente da questão do destino humano, do assim chamado karma. Portanto, na próxima palestra vou falar sobre o karma. Então, os senhores não terão mais de encontrar seu rumo nesse emaranhado de abstrações, mas reconhecerão também que isso foi necessário para um determinado desenvolvimento do pensar. Não vamos começar outro capítulo. Pois é, gente. Esse é o nosso querido Steiner, que todas nós tomamos a decisão de estudar. Uma livre escolha de todas nós. Bom, acho que é O, melhor parar, né, Cris? sim,